Vou postar. No Instagram também não tô. Se bem que não pode, né? Não pode postar link, não tem esse negócio. É verdade. Do Zoom, não. Não, do YouTube. Ah, no Instagram. Bom, já estamos ao vivo. Vou te passar o link aqui. Esperar 2 minutinhos, pessoal, então. Sim. Mandei no grupo. Tá, obrigado. Bom, eu vou começar então, tá? Beleza. Legal. Vou autorizar todo mundo. Você passou o link já? Passei. Bom, beleza. Já tá todo mundo aqui. Maravilha. Então vamos começar. Boa noite a todos. Bem-vindos ao 7º seminário da Iniciativa Rio Mais. Para quem não sabe, a gente é um laboratório de políticas públicas apartidários sem fins lucrativos e tem como objetivo aproximar a sociedade civil, a academia e os formuladores de políticas públicas. Nesse contexto, a gente está fazendo esse ciclo de seminários, que além de hoje ainda vai ter mais 3 terças-feiras, no mesmo horário. Vamos finalizar no dia 3 de agosto, com o professor Cláudio Ferraz. E hoje, as nossas convidadas são a Astrid Zwager, que é mestre em Economia pela Universidade de Amsterdã e pesquisadora do Banco Mundial no Grupo de Avaliação de Impacto de Políticas de Desenvolvimento. E a Gabriela Fonseca, que é formada em Economia pela USP, mestre em Economia pela USP de Ribeirão Preto e doutora pela FGV de São Paulo, trabalhando como assistente de pesquisa em Economia da Educação. Eu queria agradecer, primeiramente, as duas participantes por terem aceito o convite. A Gabriela aqui pela segunda vez no seminário da Rio Mais. E antes de passar a palavra para ela, eu queria relembrar um pouco como funciona a dinâmica do seminário. Basicamente, cada apresentação vão ter 25 minutos e ao final de cada uma delas a gente vai abrir para 10 minutos de pergunta. Quem está no Zoom, vocês podem mandar as perguntas no chat ou levantar a mão para a gente abrir o microfone. E quem está no YouTube pode mandar as perguntas no chat, que a gente vai coletar por lá também. Se vocês tiverem perguntas mais pontuais, dúvidas mais elucidativas, podem jogar no chat a qualquer momento, que se a gente achar pertinente, a gente interrompe rapidinho as pesquisadoras e elas esclarecem a dúvida. Bom, é isso. Eu agradeço mais uma vez as duas e passo a palavra agora para a Gabriela. Oi, pessoal. Boa tarde, quase boa noite, né? Antes de mais nada, muito obrigada por me receberem aqui de novo. Estou muito feliz de fazer parte dessa iniciativa. Eu vou apresentar hoje para vocês um artigo que faz parte da minha tese. Ele foi escrito em inglês, então algumas partes ainda não vão estar 100% traduzidas, peço desculpas de antemão. O título do artigo é o papel das crenças dos professores na formação de capital humano. E aqui, crenças é uma palavra que é sempre polêmica quando eu apresento esse artigo, porque ela pode ser entendida simplesmente como a expectativa dos professores, uma expectativa subjetiva. Não tem nada a ver com religião. É uma expectativa ou que a professora acredita a respeito de habilidades, que eu já vou explicar melhor para vocês o que eu quero dizer com isso. Bom, crenças em geral, expectativas em geral, costumam ter um papel muito relevante na literatura de economia da educação. Então, a gente já conseguiu demonstrar que o que alguém, né, especialmente um adulto, espera de uma criança, tem muita relação com o que, de fato, essa criança vem a fazer. No entanto, a maior parte das pesquisas gira em torno da crença dos pais. Então, se os pais acreditam que um tipo de investimento é importante, eles investem mais
na criança naquele tipo de investimento, e isso tem resultados futuros desejáveis para essas crianças. No entanto, os professores também são parte essencial de todo o processo de formação de um aluno, tanto do ponto de vista cognitivo, então o aprendizado lá de português, matemática, de fato das matérias, né? Quanto de habilidades socioemocionais. Então, a gente está falando aqui, então, por exemplo, de empatia, de responsabilidade, de criatividade. Os professores, eles têm uma função, né? Eles têm um efeito na vida das crianças nesses dois aspectos, tanto cognitivos quanto socioemocionais ou não cognitivos. E as expectativas dos professores também é importante para o desempenho dos alunos. Então, o que os professores esperam de seus alunos, ou o que eles acreditam que é mais ou menos importante, tem um efeito no que os alunos, de fato, conseguem fazer, ou de fato acabam fazendo, os resultados dessas crianças. Qual o objetivo dessa minha pesquisa que eu vou mostrar para vocês agora? É entender o papel das expectativas, ou das crenças dos professores, sobre uma coisa específica, que é o desenvolvimento cognitivo ou socioemocional dos alunos. E eu quero entender como que essa crença se relaciona com a alocação de tempo, né, do professor em determinadas tarefas. Então, dando um exemplo, se ele acredita que habilidades socioemocionais são mais importantes, será que, de fato, no dia a dia, ele consegue colocar mais esforço dele nesse tipo de habilidade? E se sim, né, se existe esse mecanismo de o que eu acredito, eu faço mais, será que isso se transforma em um desenvolvimento do aluno nessa habilidade? Então, é isso que a gente quer entender aqui. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um experimento. A gente vai enviar mensagens para os professores com conteúdo socioemocional. Já vou explicar mais tudo em detalhes mais para frente. Eu vou contar para as professoras, numa linguagem que faça sentido, que habilidades socioemocionais são algo importante para a vida da criança. E aí eu vou tentar medir se, de fato, então, o que ela faz em sala de aula muda e se isso tem um efeito nos alunos. É isso que a gente vai fazer aqui. Para isso, a gente coletou dados de escolas municipais do Rio de Janeiro, 84 escolas, totalizando 168 professores e mais ou menos 3.500 alunos. Já vou falar mais do desenho da pesquisa também para vocês. Esse é um tópico relativamente novo. Então, para a gente conseguir entender direitinho o que a gente precisava medir, como fazer essa mensuração, a gente começou fazendo um modelinho matemático, que não vale a pena eu passar para vocês passo a passo, mas quem quiser interesse, pode falar comigo, eu mando para vocês depois. Mas nesse modelinho, o que a gente está tentando aqui, né, fazer é explicar o resultado do aluno. Então, por exemplo, e aqui é futuro mesmo, então o salário que ele vai ter lá no futuro, qual o máximo de escolaridade que ele vai chegar, e a gente vai explicar isso por 3 grandes blocos. Um, que são as habilidades cognitivas dele, o segundo, são as habilidades não cognitivas ou socioemocionais, e um terceiro, que é todo o resto, o background familiar, os sociodemográficos do aluno, a qualidade das escolas que ele frequentou e tudo mais. A gente consegue, via escola, mais facilmente medir, né, e impactar as habilidades cognitivas e socioemocionais. E isso daqui deve ter muito a ver com o investimento que os professores fazem nos alunos. Provavelmente em sala de aula, mas não apenas, né? A relação que ele estabelece com os alunos pode ir para além da sala de aula. Então, os professores, eles fazem investimentos cognitivos e não cognitivos nos seus alunos, e isso tem um impacto sobre o resultado futuro deles. Mas de onde vêm esses investimentos? Esses investimentos vêm de orientações, formações, da cartilha que o professor tem que seguir, das coisas que, enfim, a secretaria e o MEC, enfim, todo o sistema manda os professores fazerem, né? Mas tem a ver também com o que os próprios professores acreditam ser importante. Então, o que eu estou interessada é exatamente em identificar esse mecanismo, como as crenças afetam o investimento e se o investimento acaba afetando as habilidades cognitivas e não cognitivas dos alunos, tá bom? Hoje, em particular, eu vou mostrar para vocês mais a crença dos professores afetando, né, os investimentos que eles fazem e afetando as habilidades socioemocionais. As habilidades cognitivas, que são via nota, eu ainda não terminei a análise, então eu não vou mostrar para vocês hoje, tá? Então, o nosso modelinho tranquilinho aqui, bobinho, ele tem algumas hipóteses por trás dele. Então, a gente tem a hipótese de que as professoras escolhem um investimento, tentando dar o melhor resultado possível para os alunos dela.
Eu não estou aqui incluindo muitas restrições de tempo, muitas restrições que, obviamente, a professora enfrenta no dia a dia. E a previsão principal do nosso modelo é que, se as habilidades socioemocionais forem relativamente mais importantes do que as habilidades cognitivas, na opinião da professora, então ela deveria colocar maior esforço numa tarefa que ela considera mais socioemocional, no sentido de que seria uma tarefa pedagógica aqui, que ela acredita que desenvolve mais o socioemocional. Isso daqui é uma coisa, eu fiz todo um modelo para isso, né? E é uma coisa bem intuitiva, né? Se eu acredito que a habilidade socioemocional é importante, mais importante do que a habilidade cognitiva, então, no momento que eu for investir o meu tempo, eu como professora, vou investir nesse tipo de habilidade. Então, essa é a conclusãozinha do nosso modelo. A coisa mais importante do modelo para a gente não é, de fato, essa conclusão, mas ele nos ajudou a enxergar o que a gente precisava mensurar para conseguir responder essa nossa pergunta. Então, a gente acabou concluindo que a gente precisava mensurar 3 coisas. 1, a crença das professoras sobre a importância relativa das habilidades socioemocionais. Eu tenho que achar algum jeito de mensurar em alguma variável objetiva a importância de uma habilidade, o que não é exatamente fácil, vou mostrar para vocês como a gente fez isso. Segunda variável que eu tenho que mensurar, as tarefas pedagógicas. Quais delas, na opinião da professora, são mais voltadas para o socioemocional? Isso também não é uma coisa trivial de medir, nem trivial da professora responder. E eu já vou mostrar como a gente fez. E, por fim, o esforço que a professora faz nas tarefas que ela tem no dia a dia. Então, vamos começar mostrando para vocês como a gente mensurou tudo isso. A gente criou um questionário que tem 3 partes, cada um para mensurar cada uma dessas variáveis específicas, tá? O primeiro, acho que é o mais tranquilo, é a alocação de esforço. A gente testou esse questionário algumas vezes para conseguir surgir, né, com um formato que as professoras conseguissem se relacionar, conseguissem entender o que a gente queria dizer. E como que a gente fez isso? Então, a gente fala para a professora, olha, você tem 100 unidades de esforço. É uma coisa um pouco subjetiva, mas funcionou. Como você dividiria essas 100 unidades de esforço, por exemplo, nessas práticas que estão aqui? Então, eu vou ler algumas para vocês. Resolver discutir questões da matéria em sala de aula. Quantas unidades de esforço dessas 100? E, por exemplo, elogiar o esforço dos alunos na aula. Quantas unidades? E aí, a soma disso daqui tem que dar 100. Esse questionário foi feito online, então a gente forçava a soma a dar 100, tá? A ideia aqui, então, é que eu dei uma restrição para a professora de esforço e eu peço para ela como que ela alocaria isso numa semana típica de trabalho. A gente pensou em várias alternativas de como fazer esse questionário. A princípio, a gente pensou em tempo, mas, ao mesmo tempo, primeiro, que seria muito difícil para uma professora saber exatamente quantos minutos de uma aula ela gasta fazendo cada uma dessas coisas, mas mais que isso, muitas vezes, por exemplo, elogiar um aluno não demora nada, né? Você vai falar, parabéns, fulaninho, isso não demora nada. Mas o esforço envolvido em saber que aquilo era importante e perceber que aquilo era algo que ela deveria fazer, talvez tenha mais esforço envolvido nisso do que efetivamente resolver ou discutir questões da matéria em sala de aula, que possivelmente leva muito mais tempo e minutos para ser feito. Por isso que a gente escolheu essa medida um pouco subjetiva de esforço. Mas a gente testou bastante o questionário e ele pareceu funcionar. Essa é a primeira parte. Com isso daqui, eu sei como que a professora aloca o esforço dela em cada uma das práticas. A segunda parte do questionário é parecida, só que agora, então, são as mesmas práticas aqui, só que agora eu falo para a professora que ela precisa fazer um ranking para mim. E ela precisa ordenar essas práticas, na opinião dela, quais são as que desenvolvem mais habilidades socioemocionais para as que desenvolvem menos. Então, ela vai colocar ali no topo do ranking a que ela acha que é mais socioemocional. E depois ela vai diminuindo isso, e com isso a gente vai conseguir capturar o que ela, na opinião da professora, acha que é uma tarefa, né? Uma prática pedagógica que tem um objetivo mais cognitivo e uma que tem um objetivo menos cognitivo, tá? Terceira parte do nosso questionário. A terceira parte é aquela em que a gente tem que, de alguma forma, mensurar objetivamente a importância de uma habilidade. Isso é difícil de fazer. A gente resolveu fazer isso usando o salário. Então, como foi a brincadeira? A gente descreveu para a professora 4 alunos hipotéticos, tá? Os nomes ou eram de mulheres, todos, ou eram de homens, inclusive
Já já deve sair um artigo analisando qual foi a diferença quando o nome era de mulher e quando o nome era de homem. E o nome começa com A, B, C ou D. Então, por exemplo, no questionário de mulher, que é o que eu trouxe aqui para vocês, a gente fala da Ana. E a Ana, ela é descrita como alguém que tem facilidade de aprendizado e é responsável. Ela nunca se envolve em conflitos com os colegas, trabalha bem em grupo e, apesar de se frustrar às vezes, ela lida bem com os problemas que enfrenta. A Ana, então, ela tem o que a gente chamaria de alta habilidade cognitiva, ou seja, ela tem facilidade em aprender, e ela também tem alta habilidade não cognitiva. Ela é responsável, ela se socializa bem, ela lida bem com conflitos. Então, a Ana, ela seria o alto-alto, tá? Alto cognitivo, alto não cognitivo. Depois vem a Bruna. A Bruna, ela vai ter, na verdade, alto cognitivo e baixo socioemocional. Depois vem a Carol. A Carol, ela vai ter baixo cognitivo e alto socioemocional. E no fim, vem a Dani. A Dani vai ter baixo dos dois. A gente escreve esses 4 alunos e pergunta para a professora qual é a renda que ela acha que a Ana vai ter na vida escolar que ela tem. Com a vida escolar que ela tem, lá aos 25 anos, tá? Então, quanto que você acha que a Ana vai receber? Já vou mostrar para vocês o que as professoras disseram, tá? Mais que isso, a gente colocou 2 cenários. O primeiro cenário é, quanto que você acha que a Ana vai receber se os professores que a Ana tiver voltarem seu ensino, né, especialmente para melhorar o aprendizado, ou seja, investimentos cognitivos. Aí ela falava qual a renda que a Ana provavelmente teria, na opinião dela. E o caso 2 é professores que voltam, né, seu ensino especialmente para melhorar o desenvolvimento socioemocional ou emocional. Então, com isso, a gente consegue monetizar qual é a importância que a professora dá para o conjunto de habilidades socioemocional e para o conjunto de habilidade cognitiva. Não só a habilidade que o aluno tem, mas também o investimento que o professor faz em cada uma dessas habilidades, tá? E aí a gente tem aqui muitos desafios para responder a nossa pergunta inicial. Nossa pergunta inicial é como a crença da professora afeta o que ela resolve fazer em sala de aula e como isso afeta os alunos. Por que isso é um desafio? Porque a gente não faz a menor ideia de como essas crenças são formadas. A gente não sabe se é uma questão de experiência, se é uma questão de experimentação, de reflexão, ou seja, uma coisa autogerada da professora, ou se é uma coisa vinda de fora. Ela acredita que algo é mais importante porque alguém disse para ela, ela estudou sobre, ela viu, né, especialistas falando sobre, autoridades falando sobre. Então, aqui, o que eu gostaria de dizer? Eu gostaria de identificar, né, que o que a professora acredita afeta o que ela faz. Mas e se for o contrário? E se, na verdade, é o que ela faz que afeta o que ela acredita? Ou seja, e se ela acha que uma coisa é importante porque ela faz muito, porque ela está acostumada a fazer aquilo, né? Então, isso é um problema aqui para a análise que a gente está tentando fazer. Como que a gente está tentando solucionar isso? A gente vai fazer o experimento que eu comentei para vocês no começo. A gente sorteou um grupo de professoras para receber mensagens informativas a respeito da importância das habilidades socioemocionais. A ideia é que a gente vai dar um choque informacional. Eu vou dar uma informaçãozinha a mais para a professora e agora eu tenho certeza que essa informação ela veio de fora. Ela é externamente gerada. Então, eu dou uma informação para a professora e aí eu vejo o que ela faz com aquela informação, tá bom? O que é essa minha intervenção informativa, né? Foram mensagens de WhatsApp que a gente mandou para as professoras durante o ano de 2018. O que a gente chama aqui de tratamento, né? Que seria essa intervenção, esse experimento. Aqui a linguagem é parecida com a de médico, então a gente costuma chamar de tratamento o grupo que recebeu o remédio, né? Aqui no caso, que recebeu as minhas mensagens. E controle, o grupo que recebeu o meu placebo, que é exatamente para eu ver se o meu remédio funcionou. É o que a galera da medicina faz, e é o que eu estou tentando fazer aqui, obviamente, de uma forma diferente, porque é uma ciência totalmente diferente. Então, o que foi o nosso tratamento? O que é a pílula aqui que eu estou analisando? Eu enviei 14 mensagens com evidências acerca da importância das habilidades socioemocionais. Então, são mensagens como essa. Ó. É bem documentado que habilidades socioemocionais são recompensadas no mercado de trabalho, na forma de maiores salários e menores períodos de desemprego. Tá? E para o controle? Para o controle eu também mandei mensagem, mas eu mandei mensagens genéricas. Existem aproximadamente 280 mil escolas no Brasil, aproximadamente 5% delas no estado do Rio de Janeiro.
Mas, enfim, por que eu mandei mensagem para os dois? Eu mandei mensagem para os dois para ter certeza que eu estou capturando o efeito da informação que está na mensagem, e não da mensagem em si, de ter recebido um WhatsApp da GV, tá? E aí, enfim, então, mandei essas mensagens para esses dois grupos, e aí a gente poderia falar, bom, será que essas informações genéricas a respeito do sistema educacional do Brasil não poderiam afetar o que a professora faz em sala de aula? Às vezes sim, né? Às vezes a gente fala de alguma minoria, alguma coisa do tipo. Então, a gente mandou as mensagens de controle também para o tratamento. Então, o grupo de tratamento, no fim das contas, recebeu 28 mensagens ao longo do ano, e o grupo de controle, 14 mensagens. Só o grupo de tratamento tinha essas mensagens com intuito socioemocional, tá? Além disso, pode ser que a gente, de fato, conseguisse, então, mudar a crença da professora. Eu dou uma informação para ela de que a habilidade socioemocional é importante. Talvez ela comece a achar que é mesmo, é mais importante. Mas será que ela sabe levar isso da crença para a prática? Será que ela sabe colocar em prática uma coisa socioemocional? Para a gente responder isso, a gente usou um segundo experimento que já estava acontecendo, eu vou explicar mais sobre isso, e que foi o primeiro artigo que eu apresentei aqui no Rio Mais. É um segundo experimento envolvendo uma intervenção com aulas de aprendizado socioemocional. Por quê? As professoras que já estavam treinadas para dar aulas socioemocionais, elas com certeza saberiam fazer uma prática socioemocional. Então, eu posso explorar isso para responder melhor a minha pergunta. E é o que eu vou fazer, né, para vocês verem. Quem não viu o primeiro seminário, a intervenção de aprendizado socioemocional é o programa Compasso, que foi criado pela ONG Vila Educação, é baseado no programa norte-americano Second Step, e que trata de temas como habilidade de aprendizado, empatia, regulação emocional e resolução de conflitos. A gente avaliou esse programa, eu mostrei, inclusive, os resultados aqui, e a gente encontrou resultados significativos e benéficos relacionados ao programa, especialmente quando a aplicação do programa foi intensa. Então, quando as professoras passaram por pelo menos 70% do currículo do programa, tá? Então, o que a gente fez? Qual foi o desenho da nossa pesquisa? A gente começou de todas as escolas integrais de ensino fundamental do município do Rio de Janeiro. 84 eram elegíveis a participar do programa por 2 anos consecutivos. O que define se uma escola é elegível? Ela não podia ter tido contato com o programa do Compasso, que já estava, né, acontecendo, e também por questões orçamentárias. Na verdade, a gente tinha 98 elegíveis, a gente teve que cortar um pouquinho por questões orçamentárias. Então, eu parto de uma amostra de 84 escolas elegíveis, 168 professores. Para metade dessas escolas e metade dos professores, aqui, ó, eu dou as aulas do programa Compasso. Para outra metade, não tem as aulas do programa Compasso. Isso aqui aconteceu durante 2017. 2018, eu vim e separei cada um desses grupos em mais 2 grupinhos. E aí eu mando mensagens para metade das escolas que tiveram aula do Compasso e metade das escolas que não tiveram aula do Compasso. Então, os grupinhos laranjinhas são os que laranja claro, os que receberam mensagem socioemocional. Os azulzinhos claros, os que não receberam as mensagens socioemocionais, são aquelas que receberam essas mensagens genéricas aqui, tá? Então, no fim das contas, a gente tem 42 professoras que são, ao mesmo tempo, tratamento da minha mensagem e tiveram aula socioemocional. 42 professores que não receberam a minha mensagem, mas tiveram aula socioemocional, e a mesma coisa. Então, 42 professores que receberam minhas mensagens e não tiveram as aulas socioemocionais, 42 professores que receberam apenas mensagens genéricas, sem conteúdo socioemocional, e não tiveram aula socioemocional também, tá? Qual a linha do tempo da nossa brincadeira, né? Em 2017, a gente fez só a intervenção do programa Compasso, tem uma pesquisa no começo do ano, uma pesquisa no fim do ano, e aí em 2018 a gente continua tendo a intervenção do Compasso, mas eu entro agora com essa intervenção informativa. Por que isso? Agora eu sei que pelo menos parte das professoras sabem direitinho o que é uma habilidade socioemocional e como desenvolvê-la em sala de aula, tá bom? Então eu posso mandar a mensagem e pelo menos essa parte das professoras eu poderia ver, eu posso comparar, entendeu? Qual é o efeito da minha mensagem com ou sem o programa socioemocional juntinho para ver se funciona melhor ou não. A gente fez, então, uma pesquisa que a gente aplicou para os professores, né? Esse questionário de crenças e investimento, alguns outros questionários sobre estresse, sobre eficácia, mindset do professor, e para os alunos a gente coletou habilidades cognitivas e socioemocionais. Eu vou principalmente mostrar hoje para vocês as habilidades socioemocionais dos alunos. A participação dos professores na pesquisa, confesso que não foi das melhores. Então, eu gostaria de ter, lembra, 42 professores em cada grupinho.
esse é o grupinho que é tratado nas duas intervenções, esse daqui é tratado em uma e é controle da outra, e assim por diante. Na verdade, eu acabo com essa amostra aqui, ó, dessa última linha. Então, no fim das contas, eu fico com basicamente 50% de quem eu deveria, porque as professoras não participaram tanto da pesquisa quanto eu gostaria. Eu fiz, então, 2 pesquisas com elas em 2018, e algumas responderam só a primeira, algumas responderam só a segunda, eu preciso que elas tenham respondido as 2, tá? Então, a nossa amostra, ela é pequena, infelizmente, a gente está falando aqui de 48 professoras que receberam, então, as mensagens, tá? De socioemocionais, e 45 que eu vou usar de comparação. O que essas professoras falaram no nosso questionário? Isso daqui, ó, é o resultado daquela parte 3 do questionário. Lembra a parte que eu falo da Ana, da Bruna, que aí eu falo de uma criança, tem uma certa combinação de habilidades, e eu pergunto quanto que ela acha, a professora acha que ela vai receber. Isso daqui, ó, esse salário que está escrito aqui, que é referente a essa linha vermelha, é a média. Então, vamos lá. Vamos entender essa primeira célula aqui, ó. Essa daqui, ó, eu estou falando. Melhor, vamos começar dessa daqui, ó. Por quê? Essa daqui é a Ana, que eu já li para vocês a descrição. Ela tem autocognitivo e autossocioemocional, tá bom? E aí, a Ana, então, ela está aqui. Quando ela está, né, com professores que investem em cognitivo, as professoras dão um salário para ela de R$ 3.980, tá? Em média. Se a gente comparar a Ana com, por exemplo, a Dani, que aqui seria baixo cognitivo, baixo socioemocional, a média é 2.300. Quando a gente compara essas médias, qual é a mensagem que isso traz para a gente? As professoras, elas de fato valorizam bastante habilidades, tanto cognitivas quanto não cognitivas. Mas, comparando essas médiazinhas, a gente consegue ver que elas valorizam mais as habilidades não cognitivas. Tanto quando elas vêm do aluno, como quando elas vêm do investimento que o professor faz. Tá? Isso é legal, porque tem a ver com o que eu estou fazendo de fato. Então, de fato, as professoras já estão alinhadas com o que eu quero identificar, que é uma coisa interessante. O que meu modelo tinha previsto? Meu modelo tinha previsto que quanto mais importante for a habilidade socioemocional para uma professora, na opinião de uma professora, mais tempo ela deveria gastar com essas habilidades, com essas práticas que desenvolvem essa habilidade, tá? Isso daqui é um teste sobre essa previsão usando os dados, tá? Como que a gente entende esse gráfico? Ele parece complicado, mas eu vou explicar para vocês o que ele significa. Isso daqui é a crença da professora. Quanto mais perto de 1, mais ela acredita que socioemocional é super importante, frente ao cognitivo. Se ela está aqui no meio, ela acha que os dois são igualmente importantes. Se ela está no 0, ela acha que tudo que importa na vida é cognitivo. Então, cada pontinho desse é uma professora. A maior parte das professoras, de fato, acredita que o socioemocional é mais importante que o cognitivo, tá? Ou seja, que esforço importa mais que inteligência, digamos assim. E aqui desse lado, o que a gente está medindo? Isso daqui é uma medida de o esforço que ela põe nas práticas socioemocionais dela, tá? Então, o que significa a professora estar em cada um desses quadrantes, né? Então, vamos analisar, por exemplo, esse quadrante. Isso significaria que a professora acredita que o cognitivo é mais importante, mas ela investiria mais esforço no não cognitivo. Isso é estranho, né? Seria uma professora que talvez não estivesse agindo de acordo com o que ela acredita. No entanto, a maior parte dos professores, de fato, está no quadrante que o meu modelo anteciparia que elas estariam. Ou seja, elas acreditam que o socioemocional é mais importante e elas gastam mais esforço, põem mais esforços nessas práticas, tá? Então, o modelo, ele está, de fato, capturando o que acontece. Olha, usando os dados da primeira pesquisa de 2018, 82% dos professores têm o comportamento que o meu modelo prevê que eles deveriam ter. No follow-up, isso cai um pouquinho, vai para 77% dos professores, mas mesmo assim, a grande maioria dos professores faz o que meu modelo diz que eles deveriam fazer, ou que eles fariam, né? Primeira pergunta que a gente está tentando responder. Será que as mensagens que eu mandei alteraram o belief dos professores? Aqui eu estou fazendo, então, esse teste. Esse número positivo aqui, seguido de estrelinhas, significa que sim. Então, a minha mensagem fez com que essa medida aqui, ó, que vai de 0 a 1, ficasse 10% maior. Então, uma coisa que vai de 0 a 1, eu tive um aumento de 0,1 nessa medida, tá? Já vou tentar dar um significado maior do que isso significa, mas, por enquanto, vamos manter em mente que a minha mensagem parece ter funcionado.
ela de fato fez com que eu estava falando da importância do socioemocional e os professores depois começaram a achar que o socioemocional importa mais mesmo. Legal. Bom, será que isso não vem, na verdade, do programa Compasso? Será que eu não estou aqui falando que, olha, minha mensagem fez blá, 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 e na verdade não tem nada a ver com isso? Será que não é porque parte da minha amostra sabia que as habilidades socioemocionais eram importantes por conta do programa Compasso, que é o programa de habilidades de aprendizado socioemocional? O que essa tabela responde para a gente é que não. Então, se a gente analisa aqui, ó, aqui eu estou vendo o efeito sobre o belief das minhas mensagens, positivo, significativo, tá? E das aulas do Compasso? Não tem. Ele é negativo e é zero. A gente não consegue falar estatisticamente que ele é diferente de zero. Então, eu sei que a minha mensagem teve um efeito. E eu consigo ver que o Compasso não tem um efeito por si só, sobre o belief, sobre a crença da professora. Tá? É isso que a gente está analisando aqui. Não estou falando do efeito do programa Compasso nas habilidades dos alunos. Isso não. É sobre a professora achar que uma habilidade é mais importante que a outra. O que eu estou mostrando com essa tabelinha é que o que fez essa dinâmica mudar foram as minhas mensagens, e não as aulas do Compasso. Bom, essa alteração de belief, ela se refletiu numa mudança nas práticas pedagógicas? O que essa minha tabelinha mostra é que cada coluninha dessa é um modelinho diferente. Fui mudando as variáveis que eu controlo, o método que eu fiz, para ver se a gente acha um resultado bem robusto. Vocês podem ver que ele é sempre positivo e sempre ao redor de 1. Já explico o que isso significa. Mas ele não é sempre que tem estrelinha. Depende do nosso modelo, até porque a gente tem pouquíssimas observações. Às vezes a gente não consegue, de fato, achar as estrelinhas. Mas parece que sim. Parece que... E o que isso daqui está medindo, né? O que é esse número que eu estou apontando para vocês? É a correlação entre o esforço que a professora põe em uma prática e o ranking que ela deu para essa prática. Se esse número que eu estou mostrando para vocês é positivo, significa que professoras com maior belief estão colocando mais esforço. Maior belief aqui significa que ela acredita que socioemocional é mais importante. Então, professora que acredita que socioemocional é mais importante, se esse número é positivo, e ele é, significa que ela está colocando mais esforço nas práticas que ela acha que desenvolvem mais o socioemocional. Então, e isso daqui eu estou vendo uma alteração durante o ano. Então, o que isso está me dizendo? Está me dizendo que, quando eu comparo antes da minha mensagem e depois da minha mensagem, isso fez com que as professoras mudassem em qual prática elas colocam mais ou menos esforço. Isso é bem surpreendente, eu não sei se vocês estão surpresos, mas eu fiquei, porque tudo que a gente fez foi mandar algumas mensagens. Eu mandei o WhatsApp, e a professora reagiu a isso, mudando o esforço que ela coloca em determinada prática. Isso, pelo menos eu achei isso bem legal. E sobre os alunos, isso tem algum resultado sobre os alunos? Sim, olha que legal. Isso melhorou as habilidades socioemocionais dos alunos, medidas por esse teste ACES, que é um teste que vê a empatia e o reconhecimento de emoções dos alunos. Então, nesse teste, a gente vira para o aluno e fala, olha, você tem... fulaninho está andando na rua, tomando um sorvete, e de repente o sorvete caiu no chão. Você acha que ele está se sentindo como? E aí, a gente vê se o aluno consegue se colocar no lugar do fulaninho para reconhecer qual é a emoção que ele deve estar se sentindo, tá? Então, as nossas mensagens tiveram, sim, um efeito sobre as habilidades socioemocionais dos alunos. Não teve sobre um viés de zangado. O que é o viés zangado, né? Quando a gente faz esses testes aqui, que tem uma emoção, algumas emoções são um pouco ambíguas. E elas poderiam ser, por exemplo, bravo, ou zangado e triste, tá? E aí o aluno poderia ter um viés para sempre que tem uma coisa meio ambígua, colocar zangado. Não tem um efeito sobre isso, mas tem um efeito sobre o reconhecimento de emoções e a empatia. Enquanto a próprio compasso em si não teve esse efeito. Eu já tinha mostrado no seminário anterior, né, que o compasso ele só teve um efeito, não teve na média de todo mundo, ele só teve para quem aplicou muito o programa, tá? E o que eu estou mostrando aqui é que as minhas mensagens tiveram um efeito. Qual é a conclusão de toda essa brincadeira que eu fiz? É que a nossa intervenção informativa, essas WhatsApps que eu mandei durante o ano, que afetam, né, a informação que a professora tem a respeito das habilidades, levou a um aumento de 0,1 nas crenças delas. O que significa isso, né? Significa tirar um professor do segundo decil, ou seja, os 20% com menor expectativa a respeito das habilidades socioemocionais e levar para a mediana. Tá? Então, significa caminhar bastante com a distribuição dessa crença. O aumento das expectativas
a gente consegue mostrar também que fez com que o esforço não cognitivo do professor aumentasse em 6%, e que isso teve um efeito sobre as habilidades socioemocionais dos alunos de 0,2 a 0,6 desvios padrão. O que a gente quer dizer com tudo isso, né? Qual é a mensagem que a gente traz? A mensagem geral do artigo é que a mensagem, né, essa intervenção que eu estou propondo, que foi simplesmente uma mensagenzinha que eu mandei para a professora, teve um efeito grande sobre o que ela fez em sala de aula e sobre as habilidades dos alunos. É uma coisa barata de se fazer, e ela envolve muito menos treinamento da professora, ou formação da professora. Então, algumas vezes, a gente, como pesquisador ou formulador de política pública, a gente sempre se preocupa em fazer mais. Então, a gente sempre coloca uma carga de formação extensa para o professor, tenta ensinar muitas coisas para que ele aplique em sala de aula. Em contrapartida, às vezes, o que a mensagem que pode vir aqui desse meu artigo é que, às vezes, coisas mais simples, que simplesmente relembrem a professora de uma informação que a gente tem, né? Talvez ela já saiba, mas precise daquele lembrete, podem fazer com que ela use a autonomia dela e a heterogeneidade da turma dela para colocar aquilo em prática de uma forma mais eficiente do que talvez a gente ficar fazendo longos treinamentos com a professora, tá? É isso. Não sei se tem alguma pergunta por aí, Bernardo, alguém? Tem alguma coisa que eu possa ajudar, de dúvida? Temos algumas perguntas aqui, sim. A primeira é minha mesmo. Eu queria saber quais outros possíveis meios, além das mensagens, você acha que poderiam ser utilizados para alterar as crenças dos professores? Eu acho que as crenças elas devem ser alteradas em maior ou menor medida em toda a interação que secretarias e, enfim, têm com os professores. Eu acho que a parte legal da mensagem é que ela é simples e barata. Então, essa seria a grande vantagem das mensagens, né? Mas, possivelmente, em todo o treinamento, em toda a formação continuada que o professor faz, talvez a crença dele mude. Muitas vezes, no entanto, a gente manda, né? A gente tenta fazer uma formação com o professor e, às vezes, a gente não tem como a formação fazer sentido para todo mundo, né? As pessoas têm heterogeneidade em como elas são, no que elas precisam desenvolver, e aí, às vezes, talvez, quando a gente coloca todo mundo na mesma sala para fazer uma formação, talvez essa heterogeneidade não seja tão levada em consideração. E aí, alguma coisa mais simples, como uma mensagem, um e-mail, um pequeno lembrete, talvez tenha o mesmo efeito ou maior, como eu mostrei aqui, com um custo e um trabalho bem menor. Legal. A próxima pergunta é da Ana Clara. Ela está perguntando se você explorou opções de framing da mensagem e se você acredita que a forma com que a mensagem é escrita poderia gerar impactos heterogêneos. Não, adoraria ter testado isso, mas a minha amostra é muito pequena, né? Então, se eu começasse a quebrar muito, ia ter uma hora que eu ia estar analisando quase um estudo de caso, né? Tipo, 4 professores receberam uma mensagem de algum tipo. Mas eu tenho muitas perguntas que surgiram para mim a partir desse primeiro trabalho. Uma delas é essa. Então, qual é a quantidade ideal de informação e esse framing, né? Como ela disse. Então, mas eu não consegui explorar isso ainda. Tá, legal. A próxima pergunta é do Arthur. Ele está perguntando se você entende que esse é um programa que pode ser aplicado em larga escala e se teria validade externa. A gente tem que testar, né? Essa vai ser a minha resposta de pesquisadora. Mas eu acho que sim, ele pode ser aplicado em larga escala, até porque ele é muito barato, então é quase besteira não testar, porque é muito, muito barato. Tipo, eu não gastei quase nada para fazer isso. Uhum. Em larga escala também, muitas vezes as secretarias têm até formas já de se comunicar com o professor, o custo é quase nulo. E aí acho que vale o esforço de fazer a pesquisa para entender essa questão de validade externa. Então, de fato, eu estou fazendo aqui professoras que estão no ensino fundamental, na cidade do Rio de Janeiro e em escolas integrais. Então, eu não faço a menor ideia de como isso vai se transmitir para outros ambientes. Mas acho que vale a pena testar, né? Às vezes fazer isso em larga escala, manter um grupo de tratamento, outro de controle, e com uma amostra maior dá para a gente testar várias coisas.
dá para a gente testar o framing da mensagem, a frequência com que você manda a mensagem, o tempo que esse efeito dura. Aqui eu mostrei para vocês um efeito em um momento do tempo. Eu não sei se ele se perdura, se eu tenho que mandar a mensagem de vez em quando para a professora para esse efeito continuar, mas com uma amostra maior dá para a gente fazer vários desenhos para responder todo esse tipo de coisa. Legal. A Astrid queria fazer uma pergunta também. Pode fazer. Claro. Primeiro, parabéns pelo trabalho, também é muito, muito interessante. Eu concordo também com a noção que muitas vezes, assim, intervenções não simples, né, necessariamente, mas mesmo pensando, né, nas quais são os drivers, né, das ações, né, dos agentes em que a gente está pesquisando, faz muita diferença. A minha dúvida era só para entender um pouco esse aumento no esforço, né, em termos de tempo no aspecto não cognitivo, em 6%. Isso é uma proporção do tempo que ele aloca entre não cognitivo e cognitivo? Quer dizer, isso também, por outro lado, quer dizer uma redução na parte do investimento, né, no aspecto cognitivo? Então, aí depois, pensando um pouco, né, que tipo de dados seria interessante a coletar para ver o impacto, vamos dizer, total disso, né, talvez então, nos alunos, ambos no cognitivo também e nos outcomes dos estudantes, de fato. Então, a primeira coisa é que, sim, a gente tem resultados sobre cognitivo também. Então, por exemplo, usando o vocabulário, a gente também tem um aumento de vocabulário. O que eu ainda não explorei foram as notas. Eu consegui as notas com a secretaria, então eu sei as notas dos alunos na escola mesmo, nos bimestres. Eu ainda não explorei isso. E aí isso talvez seja um bom indicativo, né? Porque aí a nota na escola meio que junta cognitivo e não cognitivo, então dá para a gente ter uma ideia desse balanço geral que você está comentando. Sobre aquela coisa do esforço, aqui, de fato, a gente fez, né, a alocação de esforço, a forma como a gente está medindo, a alocação de esforço da professora está fixa em 100. E ela tem que alocar esse 100 de uma forma entre essas habilidades, entre essas práticas. Então, se eu digo que ela aumentou 6% no esforço não cognitivo, de fato, isso tem que sair de algum lugar. Mas isso tem que sair de algum lugar por causa da forma que eu estou medindo. Não necessariamente isso na prática aconteceu. Então, a pergunta que você está trazendo é essencial mesmo. A gente tem uma noção de qual foi o efeito líquido que isso teve sobre os alunos. Mas da forma como o instrumento foi construído, tem que sair do cognitivo, entendeu? Mas não necessariamente isso aconteceu no dia a dia. É claro que ela tem uma limitação de tempo, mas a princípio ela poderia ter simplesmente aumentado todo o esforço dela, em não cognitivo e em cognitivo. Mas aqui, infelizmente, como eu dou para ela uma quantidade fixa de esforço, tem que sair de algum lugar, não tem como aumentar de todos. Legal. A última pergunta do Pedro, ele perguntou, alguns professores não responderam o formulário pelo menos uma das vezes. Isso não poderia trazer um viés de seleção para a amostra, no sentido que os professores que não responderam valorizariam menos as habilidades não cognitivas? Podem super. Mas eu testei. Eu não trouxe aqui para vocês todos os testes, porque o artigo é gigante, assim. E aí, mas eu tenho esses testes. Então, eu fiz todos os testes que eu conseguia para saber se minha amostra continuava balanceada, se quem recebeu a mensagem e quem não recebeu é parecido, se quem recebeu a mensagem e continuou na pesquisa até o fim é parecido com quem não recebeu a mensagem e continuou na pesquisa até o fim. Então, eu fiz todos esses testes para saber se existe essa seleção que você está falando. Apesar da minha pequena amostra, a minha amostra passou em todos os testes, mas eu não tenho as tabelas aqui. Se ele quiser, eu posso mandar o artigo para ele dar uma olhada, que aí tem todas lá. Legal. Bom, legal. Agora, Gabriela, eu vou pedir para você parar de compartilhar aí, para a gente passar para a Astrid. Claro. Por favor. Bom, e pode começar, Astrid. Vocês estão vendo bem? Estamos sim. Deixa só. Perfeito. Bom, boa noite também aqui de Washington, D.C. Gostaria muito de agradecer o convite, né, para apresentar essa pesquisa e compartilhar isso com vocês.
O paper, o working paper acabou de sair, mas foi o resultado de muitos anos de trabalho junto com a área de transporte no banco, mas também com a Supervia no Rio. Então, estamos muito empolgados de poder divulgar os resultados, né, o mais amplo possível, além de um público acadêmico, que é de fato também o papel, né, da área de pesquisa do banco, é compartilhar mais além também na área de pesquisa. Também, desculpa qualquer coisa que ainda não apresentei isso em português, então vai ter muitas coisas que, assim, que tentei no Google ver de como traduzir, mas vamos lá. E aí, se eu preciso de ajuda, eu aviso. Qualquer coisa a gente ajuda aqui. Tá. Então, né, o paper chama, em inglês, é Demand for Safe Spaces, Avoiding Harassment and Stigma, ou, né, como foi traduzido, a demanda por espaços seguros, que a gente colocou entre aspas, que vocês vão depois, né, vão entender um pouco mais por quê, evitando assédio e estigma. A pesquisa foi feita em conjunta com a Florence Condilis, Ariana Legovini e Luísa Andrade, do banco, e Kate Viborni, do Duke University. Deixa eu só... Então, vamos começar um pouco com, né, a motivação dessa pesquisa. Bom, primeiro, a motivação para esse projeto veio da importância que sabemos que a mobilidade e meio de transporte segura tem para assegurar que mulheres também têm acesso a oportunidades igual, ambos, né, no mercado de trabalho, mas também outros aspectos como acesso a escolas. Tem alguns papers ótimos que, de fato, mostram que mulheres tomam em consideração a segurança quando fazer decisões de sim ou não participar no mercado de trabalho, mas também tem um paper legal de uma colega minha que olha que mulheres mesmo escolhem escolas piores se isso resulta numa rota diária que for mais segura. Então, que isso tem implicações para a vida toda. Ao mesmo tempo que sabemos que isso é importante, também o espaço público é um dos lugares mais comuns onde o assédio sexual ocorre. Então, aqui só colocando né, alguns números, mas eu acho que todas as mulheres que estão presentes já sabem disso. Mas também, além dos custos, né, de sim ou não participar no mercado de trabalho, etc., que a gente chama, né, de custo na margem extensiva, também tem muita pouca evidência sobre a margem intensiva, vamos dizer. Então, o custo para as mulheres que escolhem a participar no dia a dia, enfrentam isso, o custo desse assédio recorrente. Então, isso é por duas razões. Uma é porque muitas das ocorrências não são reportadas. Então, muitos desses dados vêm de pesquisas onde é perguntado, uma vez você já teve essa experiência, sim ou não? Então, sabemos quantas mulheres já sofreram, mas muito pouco sobre a incidência recorrente que as mulheres que elas enfrentam isso. Então, para olhar essa pergunta, alavancamos uma política que está sendo implementada cada vez mais, que é a criação de como se for um safe space, né, que é, na verdade, segregação, né, à base de sexo no transporte público. E usamos isso com uma estratégia inovadora de dados para capturar o parte do benefício ou não, né, de instalar esses espaços. Usamos isso para fazer um cálculo do custo dos assédios que ocorrem no dia a dia no transporte público, mas também vamos além disso um pouco, porque quando fomos desenhar a pesquisa e estabelecer nossas perguntas, né, da pesquisa, também já muito rápido ficou claro que tem muito
muitas pessoas que acham, tudo bem, isso é como se for um second best, né? Então, que tem muitas potenciais consequências inesperadas como estigma agora, né, nas mulheres que não usam esse espaço separado. Então, para olhar um pouco mais isso, a gente foi um pouco além disso. Eu vou falar um pouco mais de como a gente fez isso. Então, em grandes linhas, vou entrar em muito mais detalhes do que fazemos. Usamos um aplicativo de crowdsourcing para capturar a experiência de 350 mulheres usuárias do transporte público no Rio. No total, isso, né, nos deu dados sobre 22 mil viagens, mas como foram observações repetitivas, para cada delas temos observações em condições variadas. Então, vamos falar um pouco mais do que isso quer dizer. A gente usa esse aplicativo para capturar preferências reveladas para usar dos dois tipos de vagões. Então, o vagão feminino e o vagão que a gente chama de público, através de variações de pagamento para capturar dados em cada desse tipo de espaços. E numa segunda fase, aleatorizamos em qual espaço viajar, e fizemos isso do mesmo jeito que a Gabriela comentou, né, de usar a aleatorização para capturar efeitos causais, também fizemos da mesma forma. Vamos falar também, não se preocupem sobre os aspectos éticos disso. A gente usa essa aleatorização para mensurar a diferença em incidência de assédio nos dois tipos de vagões. Usando outros dados também, confirmamos que que a gente chama de disposição a pagar para o vagão feminino é causado pela redução no assédio sexual e não mecanismos alternativos. E depois, para ir além disso, olhamos para outros potenciais efeitos, né, no equilíbrio geral, que é um estigma contra as mulheres que agora escolhem, ou também, que escolhem usar o espaço público, usando testes de um survey, né, de normas sociais, e também uma ferramenta que se chama teste de associações implícitas, que eu vou explicar mais o que é isso. Bom, contexto, acho que vocês conhecem melhor ainda que eu. Desde 2006, as operadoras do metrô e trem têm que oferecer pelo menos uma vagão dedicada em cada composição, dedicada só para mulheres, no horário do rush. Trabalhamos nesse caso com a Supervia, não com o metrô, porque vários motivos, alguns mais políticos do que outros, mas também porque a rede é bem mais ampla, né? Tem muito mais usuários de backgrounds variadas do metrô. Isso quer dizer, na prática, essa política que 1 em 8 vagões é dedicado para mulher, mas como também mais ou menos 50% das usuárias são mulheres, isso também quer dizer que muitas mulheres, mesmo se gostariam de usar, não conseguem usar. Então, é importante ter isso em mente quando formos pensar em implicações, né, inesperadas, que vão afetar muito das usuárias que não conseguem usar essa vagão. Então, mesmo se for um second best, as implicações negativas podem afetar muito mais mulheres. Então, bem, isso quer dizer que se tornam em não tão second best no final. Então, alguns detalhes dos dados
que capturamos, né, e o experimento. Fizemos o recrutamento de 357 mulheres na rede toda, então as bolinhas amarelas aqui mostram o domicílio das participantes, então mostra que é bem espalhada na toda a rede. A maioria delas usam a Supervia quase diariamente. O material de recrutamento não mencionava, só mencionava, você quer compartilhar a sua experiência da Supervia, etc. Não mencionava nada de assédio ou vagão feminino, para evitar também seleção só de mulheres que têm uma opinião forte disso, então ter mais uma cobertura mais representativa. As participantes são pagas $4,50 para cada viagem, para cobrir também a passagem, mais, né, um incentivo para viajar de fato. E no total capturamos 22 mil viagens. Aqui tem a tela mais ou menos geral do aplicativo. Isso mostra que cada ponto de dados a gente chama de tarefa, especifique quais dados têm que ser coletados. Então, no check-in, ela vai nos dizer qual foi a estação, a condição da estação, o objetivo da viagem, etc. Aí depois vai nos dizer se ela viajou no vagão feminino ou no vagão comum, e depois também onde ela saiu. Toda essa setup nos permitiu mudar em várias fases do estudo o tipo de dado de coletar em cada dessas partes, subtarefas, completando todos esses 3 uma viagem. Também nos permite mudar aqui o valor pago para completar para cada uma dessas partes, e podemos mudar também, depois vou mostrar assim, o pagamento relativo de cada subtarefa. E também onde o dado tem que ser coletado, no vagão feminino ou no vagão comum. Conseguimos, né, obter observações, várias observações para cada mulher. Então, isso nos dá variação de condições por pessoa. Então, mesmo controlando por efeito fixo de mulher, conseguimos depois ver o efeito das condições variando em termos de número de passageiros, número de homem, etc. Então, o primeiro passo do estudo é que a gente mede a preferência revelada para viajar então, para estimar o custo do assédio. O primeiro passo é medir a preferência revelada para pagar para usar o vagão feminino. Nesse caso, tem que se pensar mais da forma que a gente... Deixa eu só mostrar aqui, por exemplo, aqui vocês estão vendo a minha setinha, né? A mãozinha, tá? Por exemplo, aqui nessa fase, na primeira fase, nós pagamos igual para os 2 escolhas. Então, independente de se a mulher nos diz que ela vai viajar no vagão feminino ou comum, pagamos o mesmo. Depois, nós vamos aumentar o pagamento pouquinho a pouquinho, ou variar. Na verdade, não é só um aumento, mas vamos variar o pagamento para ela viajar no carro comum, mas sempre tem aqui, nessa fase, a opção de, mesmo assim, viajar no vagão feminino. Então, essa variação em preço, então, na verdade,
a disposição a pagar para o vagão feminino, na verdade, é uma disposição a de não ser pago a mais para ir no vagão comum. Então, aí a gente estima o valor que as mulheres colocam para viajar no vagão feminino em vez do vagão comum. E podemos também usar a variação que a gente tem para cada mulher para ver de quanto as condições em volta dela afetam essa disposição a pagar. O segundo passo é estimar a redução ou a diferença em assédio que ela experiência em cada um dos tipos de carros através de aleatorizar em qual vagão ela tem que reportar naquele dia. Então, isso na prática, aqui só vai ver que tem só uma opção para ela reportar. Depois vou falar um pouco assim, como isso, as implicações éticas. A gente combina esses dois dados para depois quantificar o custo do assédio, mas também é importante lembrar que isso é só um impacto parcial da política também, porque a gente não mensurou isso antes da política ser estabelecido e depois só conseguimos falar que, já que tem essa política, observamos que tem essa diferença entre assédio, observamos que tem essa diferença em avaliação, e por isso que é o custo de assédio. Então, não tem várias outras partes, né, do impacto da política que temos que considerar, por exemplo, se a política meio que depois assédio num carro para o outro, por exemplo, justamente pela questão do estigma, por exemplo. Então, já mostrei isso. Além das participantes, temos também um grupo dedicado que mensura as condições no trem nos dois tipos de vagões ao mesmo tempo. A ideia é que isso é feito na plataforma para evitar que as escolhas da mulher vai afetar onde, por exemplo, se mulheres só viajam na vagão feminino, quando tem pouco homem e a gente só usa essa observação, vamos pensar que sempre tem pouco homem no vagão feminino. Então, a gente queria também ter essas observações exógenas da escolha da participante para ver como as condições do sistema afetam a escolha que o nosso participante faz. Então, por isso que a gente também tem 2 vagões ao mesmo tempo. Então, aqui já dá para ver que a política não é 100% bom, na prática não funciona 100%, mas tem uma diferença grande entre a presença de homem no vagão feminino e comum. No vagão feminino, em média, 31% dos usuários são homens, como dá para ver aqui embaixo na foto, e no espaço público é 62%. Mas também tem variação em cada, né, ao longo do dia, tem variação bastante grande na presença de homem nos 2 tipos de carro, que a gente usa também para identificar efeitos heterogêneos sobre essas condições. Então, questões éticas. Só para deixar algumas coisas claras, né? A gente recrutou só mulheres que já estavam viajando bastante no dia a dia no Supervia, então elas conheciam as condições, né, dos 2 tipos de carros. Antes de fazer variação do pagamento, verificamos que todas as participantes tinham, de fato, experiência
no vagão comum, então sabiam, né, quando fazer a escolha de viajar lá, qual é o contexto, o que elas iam enfrentar. Então tinha a informação necessária para fazer uma decisão educada, vamos dizer, informada. A participante sempre via a opção que ela ia ter para aquele dia, a tarefa para aquele dia, sempre aquele dia podia optar para participar, sim ou não. Então, nunca se você quer continuar a participar, tem que agora viajar no vagão comum, por exemplo. Então, podia desistir naquele dia e depois continuar, né, no próximo dia. Depois fizemos todos os robustness checks para verificar que não tem atrito seletivo, então aparece que não teve mulher que não teve atrito mais nos dias que a gente aleatorizou ela para um vagão comum. E também quando tivesse algum mencionamento de assédio, a gente sempre direcionou elas às, né, autoridades e os protocolos da Supervia para reportar o que ocorreu e etc. Então, mas se tiver qualquer mais, né, dúvida sobre isso, já tivemos muita pergunta sobre isso. Enfim, os resultados. Primeiro, é que 20% das mulheres estão dispostas a pagar pelo menos 20 centavos, né, de dólares para usar o vagão feminino. Tem pouca variação. Então, para as mulheres que estão dispostas a pagar, tem pouca elasticidade. Então, entre os valores diferentes que a gente ofereceu, não tem muita variação. Essa disposição a pagar principalmente então, aqui no primeiro painel, já vemos que a porcentagem das viagens que ela viaja na vagão feminino maior quando tem pouca homem, então faz sentido, mas isso também nos mostra de quando tem um custo de oportunidade positivo, quando que isso aumenta a disposição a pagar, que isso nos indica que, de fato, essa disposição a pagar é por causa da diferença em presença de homem e talvez não para outros motivos, que podem ter outras diferenças entre os dois tipos de vagões, mas que a gente vai explorar também um pouco mais para frente. Usando os dados, né, da aleatorização entre os tipos de espaços, vemos que o assédio sexual no espaço público, as participantes enfrentaram, em média, 18% das viagens, que quer dizer 1 a 2 vezes por semana. Então, é muito. O assédio físico é mais ou menos 1 vez por mês, mas também que viajar no vagão feminino reduz essa incidência com 50%. De novo, isso é completamente nos momentos que tem pouco homem no vagão feminino. Então, nos momentos principalmente de pico, que a gente também controla aqui para congestionamento, então não mas quando tem mais homens, esse efeito vai para zero, basicamente. Então, usamos isso para estimar o custo para cada ocorrência. Então, usando a disposição a pagar, a disposição média para pagar para viajar no
vagão feminino, dividido pela diferença em assédio, nos dá um custo de 1,50, né, mais ou menos por incidente, que é mais ou menos 1,7% do gender wage gap. Isso é bastante, só para que isso pode, né, na grande escala, ter uma redução de meio por cento de labor supply, oferta de trabalho. Então, como eu falei, usando para ver se todo esse benefício é de fato causado pela redução no assédio, vamos vendo se talvez teria outros mecanismos, outras diferenças entre os dois casos que estão motivando essa avaliação. Confirmamos que congestionamento, por exemplo, é igual entre os dois tipos de carros, então não é só porque talvez tem mais espaço no vagão feminino. Também fizemos uma linha de base sobre perguntando se elas acharam, né, qual o risco de certo tipo de assédio, mas também outros crimes entre os dois espaços. E esses resultados não são causados são a preferência é mais alta entre mulher que acha que o risco de assédio é maior, mas não para outros crimes. Então, não é que a vagão feminina, no geral, é mais seguro, que é por isso que elas usam. Também parece que o resultado não vem porque agora os homens, assim, os piores homens, agora vão para o vagão feminino para, né, achatar todas as mulheres lá. Eu queria só passar um pouquinho mais rápido para frente. Então, né, toda essa questão também nos levou a pensar um pouco mais, talvez, o que seriam os impactos inesperados, né, dessa política. E para coletar isso, a gente achou que é melhor usar um ferramenta como o teste de associação implícita, porque a gente tinha um pouco de medo de só usando entrevistas que as pessoas, né, perguntando, por exemplo, uma mulher que escolha ir no vagão misto, tipo provocadora, etc. Perguntando isso diretamente, a gente achava que as pessoas, todo mundo ia tipo falar o desejado, então dizer não, claro que não. Bom, na verdade isso não é o que aconteceu. Tinha muitas pessoas que voluntariamente disseram que sim, então a gente podia ter parado aqui, mas a gente foi para frente e coletar também essas associações implícitas. Implícita quer dizer que quase como se for como é que você fala isso? Subconscientes. Isso. A ideia é que é como se for um game, né, no computador, onde pessoas têm que ordenar itens em categorias o mais rápido possível. E a ideia é, quando você ordena, tem que fazer essas associações entre dois conceitos que você acha que são bem, assim, associadas, você tem mais facilidade de fazer essa conexão do que quando não é, você não faz uma associação entre dois conceitos. Eu vou falar um pouco mais o que isso quer dizer. No nosso caso, os dois conceitos que a gente vai tentar associar é o tipo de carro, então quer dizer carrão feminino ou misto,
com uma sensação de segurança ou provocação. Então, sempre associação entre tipo de carro e ou provocação ou segurança. Então, conceito 1 é o tipo de carro e 2 tipos de outros associações que a gente testa em relação a isso. A ideia é que os participantes têm que categorizar o mais rápido possível o que eles chamam de estímulo, que é tipo, o estímulo eles vão ver, no caso do carro, eles vão ver fotos, né, de diferentes tipos de vagões, que são obviamente feminino ou misto, ou no caso de provocação ou segurança, vão ver palavras que são mais, né, que tem a ver ou com provocação ou não provocação. Vocês vão ver que sempre tem uma resposta certa. Então, as fotos, é sempre óbvio que é uma foto de um vagão feminino ou não feminino. As palavras sempre é óbvio que tem a ver com provocação ou não provocação, ou palavras que têm a ver com segurança ou que não de não ter medo, vamos dizer. Então, o que é feito? Então, sempre tem uma resposta certa, mas e tem várias vezes que eles vão fazer essas associações. O mais importante são esses marcados em verde. Então, nesse caso, a pessoa vai ver sempre no meio da tela ou essas palavras ou foto. Então, por exemplo, se você vê uma foto de um vagão comum, nesse caso, você teria que colocar lá no conceito do vagão comum, então, você tecla para a direita. Se é uma foto de uma vagão feminina, você vai teclar para a esquerda. Nesse caso, na tela vai ter essa palavra do conceito 1, que é o tipo de carro, e o conceito 2 é provocação ou não provocação. O que a gente chama de associação estereotípica é associar o espaço feminino de não ser provocadora e o espaço público com ser provocadora. Depois mudamos essa ordem, então colocamos os pares não estereotípicos são associar o espaço feminino a ser provocadora e o espaço público a não ser provocadora. Então, isso não é o intuitivo. Usamos isso, o score que é usado então, a diferença entre o tempo que você vai levar a fazer os ranking, ou a ordenar os itens, entre essa aqui e o não estereotípico. E quanto mais a dificuldade que você tem de fazer a ordenação entre esses dois tipos de pareamentos, quanto mais você tem um certo de associação. Então, um score positivo quer dizer que você tem uma associação estereotípica, então quer dizer que foi bem mais fácil para você fazer associações estereotípicas, ou um score negativo quer dizer que você tem uma associação não estereotípica. Então, estereotípico quer dizer que você associa o espaço reservado feminino com segurança e o espaço público com provocação. Então, os resultados. Todos
em média, todos os respondentes associam. Então, todo resultado positivo aqui quer dizer que as pessoas fazem associação estereotípica. Então, tem uma associação entre segurança e espaço feminino e entre provocação e espaço forte, entre espaço público e provocação. E essa associação é mais forte ainda para as respondentes mulheres. Mas os dois, ambos, as mulheres e os homens fazem essa associação. Então, conclusão. No nosso caso, achamos que 20% dos participantes têm uma disposição a pagar de 20% sobre o ticket, né, o bilhete para viajar no espaço feminino. Essa escolha, essa avaliação é causado pelo desejo de querer evitar assédio, porque mostra e esse custo isso resulta numa estimativa do custo do assédio em $1,50 por incidente, mas que essa escolha, além do assédio, também pode ser causada pela agora estigma que tem agora nas mulheres que vão escolher ou têm que viajar no vagão comum. Então, isso quer dizer que esse estigma pode, esse custo do estigma agora para as mulheres que têm que viajar no vagão comum pode ser maior do que o benefício de implementar esse espaço segregado. Maravilha. Quer dizer, infelizmente não tanto, mas ótima apresentação. Então, vamos passar agora para as perguntas. A Ana, em relação ao estigma, ela pergunta: você acha que políticas de nudge podem mitigar esse resultado encontrado da percepção dos homens sobre as mulheres que não estão no vagão feminino? Como, por exemplo, a mudança da mensagem dos cartazes que estão no metrô? Não, eu acho que, assim, o próximo... Na verdade, eu vejo isso mais como o início de definição de uma agenda de pesquisa, justamente por isso, né? Então, a ideia, é primeiro mostrar, porque, assim, esse dado sobre a incidência, a diferença em assédio, etc., é a primeira vez que mostramos isso e é importante a importância delas. E também que as políticas públicas que estão sendo utilizadas até agora talvez podem ter efeitos negativos, então o próximo passo é, de fato, testar agora outras, né, campanhas comportamentais e refazer, né, a avaliação. Então, eu não tenho a resposta sem fazer, de fato, mas seria o próximo passo lógico depois disso, assim. Legal. Tem duas perguntas, quer dizer, são relacionadas, mas não são exatamente a mesma coisa. O Lucas pergunta como vocês mediram a quantidade de homens no vagão feminino, e o Pedro fala que ficou muito surpreso com a porcentagem de homens nesse vagão, sabia que tinha muito, mas que 31% é um número muito alto, e quais meios você acha que poderiam ser usados para diminuir esse número? Boa pergunta. Então, como medir, de fato, foi? Então, a gente teve espalhada no sistema, então a gente dividiu todo o sistema, né? Cada uma das linhas entre trechos menores, onde tinha, né, esses observadores na plataforma, e eles, né, em cada 30 minutos, janelas de 30 minutos, foram reportando, olhando de fora, a porcentagem de homem viajando nos dois vagões. Em relação
também o número é alto. Quem já viajou na Supervia pode confirmar que é isso mesmo. Fizemos um experimento de tentar aumentar a compliance, né, com a política. Então, na verdade, reduzir o número de homens no vagão feminino para ver, né, qual seria o impacto sobre isso, o impacto causal de diminuir o número de homens na diminuição além do que a gente mensura no assédio. Foi muito difícil, foi quase de impossível. Assim, fizemos um piloto de um mês junto com o Supervia, né, e as guardas dentro e fora do trem, tirando os homens, zero efeito. Então, de fato, não é uma coisa que é facilmente afetada. Então, é porque é muito congestionado, os trens são interconectados por dentro, então mesmo entrando, né, no vagão certo, tem como fazer as mudanças, e de fato a gente não conseguiu afetar isso. Maravilha. A Helena fez uma pergunta aqui também. Ela disse, não sei se perdi essa informação, mas as mulheres no estudo todas viajam sozinhas? Pensei que se a mulher anda com algum homem, mesmo com o aumento do dinheiro oferecido para viajar em vagão exclusivo, ela vai continuar escolhendo viajar no comum. Temos essa informação, eu não sei exatamente, eu acho que a gente não achou muito impacto sobre isso, mas eu posso verificar, sim. Temos essa informação. Eu acho que a gente olhou um pouco se isso tinha algum impacto na segurança, etc., também nas escolhas. Eu acho que a gente não achou muito, mas posso verificar de novo. Certo. E a Maria, acho que é a última pergunta que a gente tem, ela pergunta, os homens que não respeitam as regras do vagão não podem ser exatamente mais propensos a cometerem assédio? Exato. Então, de certa forma, a gente não consegue mensurar isso diretamente. O que a gente faz... Deixa eu ver aqui. É verificar se ter mais ou menos homens no vagão, tem que lembrar direito como é que a gente fez isso, mas a quantidade de homens que tem no outro vagão do que você está viajando não afeta o assédio no seu vagão. Então, isso quer dizer que parece que não tem diferentes, que a presença de homem no outro vagão não está afetando o que está acontecendo no vagão onde você está, que quer dizer que parece que não tem um sorting, né, de homens específicos de um lado para o outro, mas a gente não consegue, é exatamente porque a razão porque a gente não chama isso de impacto da política, porque pode estar acontecendo isso. Beleza. Bom, a Maria tinha dito que ia fazer outra pergunta. Ela pediu para abrir o microfone. Só um segundo. Pronto, Maria. Você tem que aceitar aí. E agora? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Então, a minha pergunta, na verdade, é se existe algum lugar do mundo onde há essa política de safe space, mas para outros meios de transporte, por exemplo, para ônibus. Porque eu até fiquei pensando, assim, primeiro que a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro o metrô ele é bem limitado em comparação com outros lugares do mundo, e também eu fico pensando que talvez esses efeitos dos homens acreditarem que as mulheres que estão usando espaços comuns serem mais propensas, enfim, serem mais provocativas, etc., poderia ser até maior se fosse adotado um ônibus especial para as mulheres. Você acha que poderia ter esse efeito? Existe evidências em alguns lugares do mundo que isso acontece?
Então, existem, por exemplo, eu sei que Cidade de México tem, na verdade, eles dividem o ônibus entre a parte para mulher e homem, e lá a divisão é bem mais forte, então a enforcement lá de fato existe. Eu acho que, como no nosso caso, assim, os outros estudos normalmente são feitos mais em áreas bem mais conservadoras, como a Índia, Paquistão, pelo que eu conheço. Então, eu acho que lá até poderia ser bem pior do que aqui. Então, eu acho que mesmo achando isso no Rio, eu acho que isso seria até um sort of lower bound nesse sentido. Bom, legal. Então, essa foi a última pergunta. A gente fica por aqui. Eu queria agradecer a Gabriela e a Astrid mais uma vez pela participação. Lembrando também que semana que vem tem mais um seminário, terça-feira às 6 horas, e que segunda-feira a gente começa o nosso ciclo de entrevistas com os pré-candidatos à prefeitura, começando com o Eduardo Paz. Bom, então isso, não sei se a Gabriela e a Astrid querem falar alguma coisa. Só agradecer Obrigada pela e parabéns. oportunidade. E parabenizar a Astrid, que eu achei muito bom o paper, muito legal. Você também. E parabéns pela iniciativa também. Legal, Qualquer muito obrigado. coisa, estamos aqui. Tá bom, obrigado. Então, é isso, pessoal. Tchau, tchau.